Oi pessoal, eu sou a Andrisa do PET Ciência da Computação no UFSM e a gente está aqui para mais um vídeo do mini curso de Trello. Então, no vídeo anterior a gente viu como criar as listas e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como criar os cartões e os templates para os cartões. Então aqui a gente tem essas três listas que já estavam na última aula. A gente vai adicionar um cartão novo que a gente pode botar card 1, card 2, por exemplo. Bom, a gente pode mover esses cartões entre as listas, então de qualquer forma que a gente quiser, em qualquer ordem que a gente quiser, tanto em cima quanto embaixo. E agora a gente vai ver um pouquinho como mexer neles. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é a descrição. Então a gente pode colocar qualquer coisa que a gente quiser aqui, descrição do cartão, por exemplo. E a gente pode mexer nele como se ele fosse um documento mesmo. Então a gente tem aqui, por exemplo, títulos. Então a gente pode variar os tamanhos aqui, título 2. Ou escrever texto corrido normal. A gente tem aqui para botar em negrito, em itálico, outros tipos de formatação. A gente pode criar a lista. Então, lista 1, a gente pode tanto criar listas como pontinhos assim, quanto listinhas numéricas. E a gente consegue adicionar várias coisas aqui. A descrição que a gente quiser para a nossa tarefa. Então, aqui vamos só limpar. A gente também pode aqui inserir um link, por exemplo, o link do próprio Trello. Deve ficar aparecendo aqui, então a gente pode clicar para ser redirecionado diretamente para o Trello. A gente pode adicionar aqui imagens, citações, um divisor aqui para a gente separar melhor o nosso texto, emojis, menções. Então, se eu quiser, por exemplo, citar outra pessoa que também está no nosso Trello, então a gente pode botar o arroba dela e escrever fazer tarefa 1, por exemplo, e descrever a tarefa que a pessoa tem que fazer. E a gente também pode botar trechos de código para quem mexe com programação. Então a gente pode até escolher a linguagem aqui e ele vai ficar formatado na linguagem que a gente quiser. Tem várias opções aqui. Vou clicar aqui para excluir. Vou limpar. Então a gente pode adicionar qualquer tipo de texto e formatação aqui dentro dessa descrição para descrever a nossa tarefa. Outra coisa que a gente tem também são as datas aqui. Quando a gente clica aqui na data, então a gente pode selecionar, por exemplo, uma data de início, se eu quiser botar para começar hoje, e a data de entrega, por exemplo, no dia 20. No horário a gente pode botar aqui 8 horas. E a gente pode adicionar um lembrete. Então a gente tem várias opções de dias aqui que a gente pode colocar o lembrete. Então, na hora da entrega, 5 minutos, um dia antes. Aqui, por exemplo, daria um lembrete no dia 19 às 8 horas que a pessoa tem um cartão para entregar. Então, quando a gente salva, vai aparecer aqui nas datas. Dia 16 de outubro a 20 de outubro, né, às 8 horas. Ele aparece aqui também no nosso card pequenininho. E quando ele estiver finalizado, então a gente pode clicar aqui e ele aparece como concluído na data. Se a gente deixar passar a data, né, então vamos modificar aqui, por exemplo, se fosse uma data de entrega no dia 16, ele vai ficar vermelhinho e mostrar que está em atraso essa atividade, mas a gente pode concluir ela em atraso mesmo assim. Ok, então vamos só remover essa data daqui. Outra coisa que a gente também pode colocar são anexos, então a gente pode colocar diversos tipos de arquivo aqui, linkar arquivos do Drive, subir imagens, subir documentos. A gente pode colar links também, então se a gente quiser botar o link de um documento no Drive diretamente ou uma imagem na internet. A gente pode exibir um texto junto com esse anexo, então para descrever ele. E a gente pode também colocar anexos de outros cards do Trello, de outros quadros do Trello. Então aqui tem alguns exemplos de alguns quadros que eu tenho. Então deixa eu botar aqui, por exemplo, uma imagem que a gente consegue inserir aqui. Ele então fica aqui nessa abinha de anexos, então a gente pode adicionar mais aqui. A gente pode botar um comentário, excluir, editar, e ele vem automaticamente com capa quando a gente bota anexo. Então outra coisa que a gente pode mexer aqui é a capa. A gente tem duas configurações de capa, que é essa primeira, que a gente aparece as descrições do nosso card aqui embaixo. E essa outra que a gente esconde e fica só aparecendo a imagem. Então, se a gente quer deixar mais limpo ou com uma imagem específica. A gente também pode usar aqui as cores dos cards, então se ele vai ficar branco ou preto ali na parte de baixo. A gente pode só colocar cores em vez de imagens também. Aí aqui já aparece os anexos prontos, se a gente quiser, por exemplo, botar esse anexo do card. Ou imagens prontas que a gente tem aqui, ou inserir uma imagem, pesquisar no Google, a configuração que a gente quiser. Para remover a capa, a gente só clica aqui em remover e o nosso card volta
como estava antes. Então essas são algumas configuraçõezinhas aqui de como mexer nessa parte de adicionar o cartão. A gente vai ver as outras no próximo vídeo. E aqui a gente tem algumas ações. Então a gente pode tanto mover os cards aqui manualmente, como a gente pode usar essa ação de mover aqui, que a gente vai selecionar o quadro, eu não vou sair do quadro do Trello no caso. A gente pode mudar de a fazer para em andamento. A posição é se ele vai ser qual dos cards, ele vai ser o primeiro ou o segundo. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, quando eu mover ele para andamento, ele parou na primeira posição. E se eu quiser mover o card 2, eu posso colocar ele aqui em andamento, na posição 2, que seria embaixo do card 1 ou na primeira. Se eu botar ele na primeira, ele vem aqui em cima. E a gente pode tanto inverter eles lá dentro, como inverter eles aqui. Outra coisa que a gente pode fazer também é fazer uma cópia desse card. Esse card 1 a gente pode botar card 1 cópia e adicionar ele, por exemplo, em concluído. Então a gente vai criar uma cópia dele aqui. E ele já aparece aqui no nosso card 1 cópia com tudo que tinha, inclusive os anexos. E as demais coisas que a gente adicionar nele. A gente também tem a opção de arquivar. Então a gente pode aqui arquivar um card, então meu card sumiu daqui. E é no mesmo lugar que a gente via as listas, então a gente vai em itens arquivados e aparece o nosso card. A gente pode excluir o card ou voltar ele para o nosso board. Então aqui ele volta normal. A gente pode ver aqui no histórico, que a gente vai falar na próxima aula também das atividades, o que está acontecendo com esse card. Se eu arquivar de novo, eu posso clicar aqui já em excluir diretamente. Ele me pergunta se eu realmente quero excluir. Vou usar esse de cópia agora. E a gente também pode compartilhar. Então a gente tem a opção de imprimir esse card ou de exportar como um JSON, para quem quiser utilizar ele dessa forma. A gente também tem um link para esse cartão, se tu quiser mandar para alguém que está dentro do teu quadro ou usar um QR Code para abrir especificamente esse quadro. A gente tem também um bloco de código e enviar como um e-mail. E a gente tem uma identificação do número do cartão também, para saber se quando a gente vai excluir um cartão ou não, nessa opção de compartilhar aqui. Então essas são algumas configurações bem básicas aqui que a gente pode usar nos cartões. Nunca esqueçam de salvar, aqui principalmente na parte da descrição e na parte dos anexos. Então aqui agora eu vou, por exemplo, adicionar um comentário. Ele vai linkar aqui o meu anexo, né? Que seria essa imagem, e eu posso colocar um comentário aqui especificamente para ele. Então salvar. Então vocês podem ver que fica linkado aqui na imagem o meu comentário dentro do anexo. Eu posso tanto editar esse anexo também, o nome aqui, por exemplo, da nossa imagem. E eu posso excluir o anexo também e excluir o nosso comentário. Então essas são as configurações mais básicas que a gente tem aqui. A gente também tem esse botão de editar, em que a gente pode abrir, editar as etiquetas que a gente vai ver no próximo, os membros também. A capa, mover, copiar e editar datas também aparece tudo aqui. Então vamos arquivar esses dois. Ok, agora a gente vai ver um pouquinho da parte de templates. Então eu vou criar aqui uma nova lista chamada modelos, para a gente colocar os nossos templates. E aqui do lado de adicionar um cartão, a gente tem aqui criar com base em um template. Aqui ele vai dar um aviso que a gente ainda não tem um template, então a gente vai criar um novo. A gente pode criar templates para diversas tarefas. Então, por exemplo, se eu quero criar um template que vai ser dos nossos cursos. Então eu vou escrever mini curso nome, por exemplo, que vai ser o padrão do nome do meu cartão. Aqui ele identifica que ele é um template, então eu posso criar com base neles, que a gente já vai ver. Mas aqui o que eu vou querer fazer, então, é botar na descrição, por exemplo, que eu quero que o meu mini curso, eu quero saber a data do meu mini curso, os membros e uma descrição. Essas vão ser as coisas que vão aparecer para todos os meus cartões que forem criados com base nesse template. Então eu posso salvar ele aqui. Eu posso adicionar uma divisão também, colocar, por exemplo, imagem anexa. E a gente vai dizer que precisa ter uma imagem anexa nesse cartão. A gente pode mexer também com datas e listas, mas a gente vai ver isso na próxima aula. Mas a gente pode colocar qualquer configuração de cartão que a gente quiser nesse template. Então, por exemplo, eu quero que todos esses que tenham um mini curso tenham uma capa aqui roxa. Ok. Então a gente vai fechar aqui. E agora a gente tem um modelo. Esse modelo de mini curso ele é considerado um template, então ele fica identificado aqui. E a gente pode criar cartão com base em template. Como ele funciona, então.
Ele vai vir com o nome do próprio minicurso que a gente quer. Então, eu quero, por exemplo, criar para o minicurso de Trello uma lista. Ele vem na lista que a gente quiser colocar ele. Então, eu quero criar um novo minicurso para fazer... Vamos botar em andamento, né? Como é esse de Trello. E eu coloco para criar o cartão. Então, quando eu crio o cartão, a gente pode ver aqui ó, que ele criou um cartãozinho com base nesse modelo que a gente tinha. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a data do nosso minicurso é 16/10. Os membros a gente pode botar diretamente um arroba e botar aqui, por exemplo, nós que somos participantes e uma descrição de mini curso introdutório de Trello. Aí ele diz aqui que eu tenho que botar uma imagem anexa, então eu já sei que eu vou ter que colocar um anexo aqui. Então eu posso escolher, por exemplo, do meu arquivo aqui e adicionar uma imagem. Então, ok, eu coloquei todas as coisas que já estavam naquela descrição, sem alterar e ter que criar um cartão para cada um. Então, por exemplo, aqui eu já tenho meu mini curso de Trello. E digamos que eu quero fazer um novo mini curso. Então, eu não vou criar um cartão do zero para ele. Eu vou vir aqui no meu template, criar outro cartão. Vou trocar aqui o nome, por exemplo, um mini curso de OBS. E eu vou botar que ele é um mini curso a fazer. Eu crio aqui e ele também vai vir com essas configurações para a gente poder preencher automaticamente, não precisar copiar todas as vezes. Então, para isso que servem os templates, eles facilitam bastante a gente na criação dos cartões. Bom, era isso que a gente tinha para passar nessa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. Obrigada!